Doutor Marcos Galvão, da Clínica São José. Doutor Marcos, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Quanto tempo, né? Muito obrigado, Marcos. Bom dia, Marcos. Pensava até que eu tinha desistido de vir para as entrevistas, mas a correria é grande e imagino, como a gente divide o espaço, a gente tem que seguir essa escala. Mas estou de volta. Graças a Deus. Espero que agora de forma mais regular. E hoje para falar do assunto perda de audição induzida por ruído. Tem até uma siglazinha PAI. PAI, exatamente. E aí, doutor Marcos? Então, a PAI, que é a sigla para perda de audição induzida por ruído, é um tema muito relevante dentro da otorrino, porque é a doença ocupacional mais frequente, né? Então, tem muito paciente que evolui com perda de audição e a gente investiga uma origem genética, uma origem metabólica, uma origem de outra natureza, não encontra o motivo. E quando a gente vai esmiuçar a situação, muitas vezes a gente encontra aquela pessoa que trabalha em ambientes com muito ruído, ou que gosta de frequentar ambientes, ou que é obrigada a frequentar ambientes com muito ruído, e aquela intensidade de som ao longo da vida e a exposição continuada vai danificando o ouvido interno do paciente, e esse dano vai evoluir com a perda de audição, né? E muitas vezes não só a perda de audição, é comum o paciente sentir dores de cabeça, o paciente se sentir intolerante a ruído depois de um tempo, provocando irritabilidade, impacto no dia a dia do paciente. Então é um tema muito relevante, né, que a gente resolveu conversar hoje para explicar mais ou menos o que é a PAI e como ela se apresenta. Quais são as características da PAI? Pronto. A PAI é uma perda de audição, como o próprio nome já diz. Geralmente ela vem acompanhada de zumbido. Então é muito comum o paciente ter PAI e ter zumbido associado. Ela acontece normalmente quando um indivíduo fica exposto a um som de intensidade de 85 decibéis por 8 horas diárias, por um período de tempo de forma continuada. Então, teoricamente é aquele trabalhador que trabalha numa pedreira, por exemplo, que tem um ruído intenso de explosões, de máquinas trabalhando e tal, que fica exposto àquele som intenso acima de 85 decibéis por período de tempo mais de 8 horas ou mais por dia, e com o tempo de exposição ele vai evoluindo com a perda de audição. Hoje em dia, devido às leis trabalhistas, existe uma consciência maior e a disponibilidade de protetores auditivos auriculares para que o paciente não se exponha tanto a esse ruído. Mas a gente pega muito paciente mais antigo que trabalha nessas situações que não usam o protetor porque não gostam ou porque não foi disponibilizado. E para a gente ter uma ideia, um som de 85 decibéis não é um som muito forte, não. Antes de vir para cá, eu vi aqui uma tabela, que não tem como a gente decorar isso. Um som de 85 decibéis, por exemplo, é o som de um cortador de grama, né? Uma moto funcionando atinge 80 decibéis. E um som de trio elétrico, por exemplo, porque a escala de decibel não é uma escala linear, ela é exponencial, então um pouquinho que aumenta, a quantidade de decibéis já aumenta muito. Um trio elétrico, por exemplo, funciona entre 96 e 120 decibéis. Então é aquele cara que gosta de festa, por exemplo, e gosta de ficar ali perto da caixa de som. Ou aquele cara que gosta de tomar sua cervejinha no final de semana e é chegado num paredão, por exemplo. Eu tenho um paciente, por exemplo, que ele só toma cerveja se tiver um paredão ligado. Quanto mais alto, melhor. Quanto mais alto, melhor. E hoje ele está ali na casa dos 30, 35 anos e já usa aparelho auditivo há pelo menos uns 10 anos. Porque ele teve uma PAI, uma perda de audição induzida por ruído. Nesse caso não foi no trabalho, foi numa atividade de lazer. Eu tenho outro exemplo para contar que me marcou muito. Aqui do Carnaval do Caicó. Eu tive uma paciente que ela foi para o carnaval, né, com as amigas, tomou uma cervejinha a mais e adormeceu no meio da festa. As amigas deixaram ela deitada no pé de um paredão do bloco onde eles estavam, dormindo. E deu 5 horas da manhã e tá na hora de ir para casa. Fulaninha,
bora. Ela acordou e foi para casa. E no outro dia ela percebeu que estava com um zumbido nos ouvidos. Zumbido, e ela foi esperando o zumbido melhorar. E esse zumbido não melhorou. Quando chegou conosco lá no consultório, em torno de 30 dias depois, que a gente fez, com a queixa de perda de audição, que a gente fez a audiometria, ela estava com a perda de audição de moderada a severa, nos 2 ouvidos por um trauma acústico. Isso em poucas horas. Numa noite. Né? Eu não sei ali quanto tempo ela passou. Só que exposta a uma intensidade de som absurda. Né? E sem proteção no ouvido. E hoje ela é usuária de prótese auditiva nos 2 ouvidos. Porque ela teve uma perda de audição definitiva. Induzida por um ruído numa noite de carnaval. É muito comum, por exemplo, um estampido de arma de fogo, com fogos de artifício, onde a explosão acontece de forma rápida, muito próxima ao ouvido, que pode alcançar intensidades sonoras aí de 130, 170 decibéis, e o paciente evolui com perda de audição. Né? 170 decibéis, por exemplo, é um som tão forte que ele pode romper o tímpano do paciente, só em o paciente ouvir aquele som. Imagine provocar a perda de audição. Que coisa, né? E quando você, por exemplo, escuta aquele ruído, né? Mesmo que você não esteja ouvindo, por exemplo, um som alto, você já pode, inclusive, estar com essa perda já? Escuta o zumbido. Sim, sem necessidade, sem estar, por exemplo, num som alto. Foi um zumbido que faz parte do seu dia a dia, praticamente. Pronto. O zumbido é uma característica das perdas de audição. Não é todo mundo que tem perda de audição e tem zumbido. Mas é bem comum você ter os 2 sintomas associados. E o zumbido pode ser o primeiro sinal de alerta de que a audição não está boa. Às vezes a gente tem uma queda da auditiva numa frequência de som isolada, que provoca o zumbido, mas não provoca um impacto na audição do dia a dia. Então todo zumbido tem que ser investigado. Não é normal. Não é normal. Ele pode estar associado a uma perda de audição, mas ele pode ser uma taxa alta, ele pode ser proveniente do estado emocional do paciente, pode ter relação com problemas de coluna, com articulação temporomandibular, com problemas dentários, podem provocar zumbido. Então tem uma série de coisas que merecem ser investigadas. Mas, inclusive, a perda de audição, que é uma causa muito frequente de zumbido. E na PAI, principalmente. Existe tratamento, existe cura, não? Olha, infelizmente é uma perda de audição definitiva, né? O paciente que tem PAI, ele não vai recuperar a audição, ela é progressiva. Se ele mantiver dentro do ambiente sem proteção, a tendência é ela aumentar. E o tratamento da PAI, quando indicado, é o uso do aparelho auditivo. Para o resto da vida. Para o resto da vida. E as medidas e os hábitos de vida saudáveis para evitar a progressão. A atividade física, que você agora é doutor nisso, né? Ingestão de líquidos com muita frequência. Eu estou tirando onda, não. Eu estou com inveja de você, aquela inveja branca, claro. Hábitos de vida saudáveis, atividade física, ingestão de alimentos com pouca gordura, pouco sal, pouco açúcar principalmente, e evitar a exposição a ruídos intensos. E quando for para um forrozinho, ficar longe da caixa de som. Como a ida ao forró espera-se que seja uma ida esporádica, né? Você não vai atingir aquele nível de 8 horas exposto a ruído de forma continuada. Essa exposição é muito ocupacional. Os episódios que eu citei aqui, por exemplo, o rapaz do paredão, era uma coisa muito frequente na vida dele. E a moça do carnaval foi um dia só. Mas foi uma exposição sonora tão absurda que danificou o ouvido dela. Então, ir ao forrozinho de vez em quando, tranquilo. Sempre procurar ficar um pouquinho mais distante da caixa de som. Agora, se você trabalha com isso, né? Então, eu sou ali um artista, um músico de uma banda, um cantor, que estou fazendo aquela exposição diária frequente nos ensaios e nos shows. Você tem que se preocupar com isso.
Que é o caso aqui do esposo da nossa ouvinte. Bom dia, meu esposo começou a ouvir um zumbido como se fosse um grilo e com o passar do tempo ele procurou um profissional e já estava com esse problema. Ele trabalhava em festas. Essas pessoas têm que ter um cuidado especial. Exatamente. Então, hoje é bem definido a questão do uso do protetor auricular, né? Que pode ser aquele intra-auricular ou aquele abafador, parecido com o fone de ouvido que a gente conhece, que reduzem essa intensidade de som no ambiente de trabalho. Então ele tem que ter cuidado, ele vai ter que ser monitorado a partir daqui para frente. Tem que começar a usar os protetores auriculares se não usar. E fazer uma avaliação, pelo menos anual, para ver se essa perda de audição vai progredir ou não. A nossa ouvinte, Ana Lúcia, pergunta, quando existe perda de audição que você ouve, mas não entende, é grave? Não é que é grave. Geralmente, quando esse processo é de forma natural, que a gente chama de presbiacusia, que é do envelhecimento, geralmente começa assim. A audição da gente ela é dividida em frequências de som. Tem as frequências mais graves e as frequências mais agudas. E normalmente as primeiras frequências que a gente começa a ter dificuldade são as frequências agudas, que dão a capacidade de discriminação. Então o início da perda auditiva geralmente é assim. O paciente chega e se queixa que escuta, mas não entende, porque ele perdeu as frequências de discriminação. Então não é que seja grave, é comum. E geralmente isso é o início do problema. Mas não é o que a gente está tratando hoje. Não. Certo. Ok, tem pergunta aqui no nosso WhatsApp, chegando, 99205-3030, bom dia. Bom dia, Marcos, e bom dia a todos. Bom dia ao doutor também. Marcos, tira uma dúvida para mim, por favor. Pergunte ao otorrino, assim, se eu passar uma parte da manhã e uma parte da tarde com fone de ouvido só falando, não escutando o som, meu amigo Marcos, se prejudica a audição? E aí, doutor Marcos? Pronto, excelente pergunta. Essa é uma dúvida recorrente. Então, tem muita gente que chega para a gente e pergunta sobre o uso de fones de ouvido. Hoje em dia, cada vez mais difundidos, né? Com o uso dos celulares, YouTube e programas de som tudo online hoje em dia, né? Aula remota e tudo, cada vez está se usando mais. Qual é a orientação que a gente dá para o uso de fones de ouvido, para ele não chegar a prejudicar a audição e o ouvido do paciente? Lembrando que um fone de ouvido ele pode atingir, dependendo do som que você coloque nele, de 70 a 110 decibéis. Então ele chega na faixa que pode provocar uma perda de audição. Mas se você fizer uso de forma racional desse fone de ouvido, você vai conseguir usar a vida inteira sem ter esse prejuízo. E como é a forma racional? Primeiro é ter um bom fone de ouvido, certo? Não adianta você chegar numa banquinha de meio de rua e comprar um fone de ouvido que não foi testado pelo Inmetro. Então, primeira coisa, quando for comprar seu fone, verifique se ele tem o selo do Inmetro. Se ele atende às especificações de segurança sonora que o Inmetro estabelece. Hoje em dia a gente usa muito o som do celular. E geralmente os fones que vêm acompanhados do aparelho celular, que são fones bons, né? Os fabricantes não iam vender um fone de qualidade ruim. Segunda coisa é a forma de uso. Então, o que é o recomendado? Pelo menos é o que eu recomendo. Se seu aparelho de som vai do volume, por exemplo, de 0 a 100, você deve usar ele no máximo em 50. Então, metade da capacidade total do aparelho. A maioria dos celulares hoje, quando você vai aumentando o volume, ele avisa. Ele diz, a partir daqui pode prejudicar seu ouvido, né? Então, usa o volume máximo, metade da capacidade total do aparelho. E para cada 1 hora de som, então estou aqui com meu fone de ouvido, ouvindo, já estou 1 hora com ele no ouvido, eu devo retirar esse fone e dar alguns minutos de descanso ao meu ouvido. Que eu recomendo 1 hora de som, 30 minutos de descanso, certo? E isso varia muito do que você está ouvindo, né? Se eu respeitei o som, estou ouvindo, estou conversando, estou numa conversa, o prejuízo não vai ser tão grande. Agora, se eu estou ouvindo um rock pesado dentro do ouvido, que é um estilo musical que tem intensidade sonora muito forte,
e eu vou, por exemplo, adormecer com o fone no meu ouvido e passar ali às 8 horas da noite com ele lá, minha chance de ter uma perda induzida por ruído é muito maior. Música relaxante é bom para os ouvidos? É bom para os ouvidos. Inclusive existe uma terapia para tratamento de zumbido, que a gente chama de terapia de habituação, a TRT, na sigla em inglês. Que a gente recomenda que o paciente durma à noite com sonzinho ligado dentro do quarto, baixinho. Ouvindo Kennedy? Exatamente. Só no sax. Sons da natureza, uma música relaxante, a água corrente, pássaros cantando, o que ele preferir. A gente só não recomenda uma música muito agitada, como a gente comentou agora há pouco. E isso faz parte, inclusive, dos tratamentos de zumbido. A gente ensina ao cérebro a esquecer o zumbido com essa medida. Ok, agora fui longe. Kennedy da adolescência. Rapaz, né? É muito antigo. Você namorou muito com o Vini Kennedy. Abraço aqui o seu colega de profissão que está aqui na escuta, lá em Carnaúba dos Dantas, lá na Rajada, doutor Sérgio Eduardo. Tá Olha aí, um abraço para o doutor Sérgio. Mandando um abraço aqui também, doutor Eliezer, fonoaudiólogo. Bom dia, sou usuário de próteses auditivas e muito bem adaptado. Doutor Marcos me acompanha nesse processo. Olha aí. Doutor Eliezer, aquele abraço, hein? Tem pergunta aqui chegando, né, do nosso... doutor Marcos, eu quero saber se depois de 6 meses eu posso fazer o mesmo tratamento que eu fiz para rinite, com os mesmos medicamentos. Fiz o tratamento há um tempo atrás. Olha, rinite, infelizmente, é uma doença que a gente não consegue falar muito em cura, né? A rinite crônica. Tá aquele paciente que tem sintomas persistentes semanais ou por mais de 3 meses e por aí vai. Então, o que é que a gente faz com rinite? A gente trata o paciente sabendo que depois de um tempo, provavelmente, esses sintomas vão começar a aparecer. E aí tem vários perfis de paciente. Tem aquele paciente que trata hoje, daqui a anos é que essa crise vai voltar. O paciente que volta com alguns meses e o paciente que para hoje e amanhã já está doente, certo? De que depende isso? Do ambiente que esse paciente vive, que rinite é uma doença totalmente conectada com o ambiente. Então, se eu tenho um cara que tem muita exposição à poeira, à fumaça, a pelo de tecido, a produto químico, a gente sabe que o tratamento dele vai ser de forma mais frequente. E se eu tenho um cara que trabalha num ambiente com muito limpo, a gente sabe que ele vai ter uma chance maior de passar períodos sem sintomas. O carro-chefe do tratamento da rinite é a lavagem do nariz com soro fisiológico, mais uma vez, vocês estão cansados, mas a gente tem que dizer. O uso dos sprays nasais, né? Aqueles sprays, eles são à base de corticoide, mas eles têm uma ação tópica. Os melhores deles não têm absorção para o organismo, então ele faz ação só lá onde precisa. E podem ser usados de forma continuada por períodos longos, desde que aquele paciente seja acompanhado, claro, né? E os usos de antialérgicos orais, os antihistamínicos, né? E ainda existe para os casos de rinite alérgica, lembrando que nem toda rinite é alérgica, existe uma infinidade de rinites, mas os antihistamínicos, eles costumam ter um controle muito bom, principalmente de espirro, coriza e coceira no nariz, que podem ser usados. Então, qual é a recomendação que a gente dá? Lavagem do nariz com soro sempre, manter o ambiente de que frequenta limpo, uso dos sprays nasais e dos antihistamínicos. Usei uma temporada, 3 meses de tratamento, é o que eu uso geralmente como protocolo. Parei, 6 meses depois, meus sintomas começam a voltar, eu posso fazer uso do meu spray tranquilamente, certo? Vou lá, compro, começo a usar, melhorei da crise, passou uns dias, eu vou e retiro novamente e fico com as medidas da lavagem do nariz com soro e a limpeza do ambiente. Então foi essa conversa todinha para lhe dizer que você pode sim usar a medicação que foi prescrita anteriormente, né? Principalmente o spray nasal. Lembrando que corticoide oral não é tratamento corriqueiro para rinite alérgica, para rinite, certo? Existem algumas crises de rinite onde o paciente evolui principalmente com dor, com muita congestão, de forma prolongada, que a gente lança a mão do corticoide para ter um efeito melhor. Por pouco tempo e numa dose baixa. Mas o spray nasal, corticoide tópico, você realmente pode usar quando tiver as crises, respeitando a forma que seu médico lhe prescreveu.
Pergunta vem do nosso amigo Gigi, lá de Jardim do Seridó. Doutor Marcos, bom dia. Tenho pólipos nasais e desvio de septo, sem falar que sou viciado em Nelsoro. Até onde posso conviver com essas doenças sem a necessidade de cirurgia? Rapaz, antes por coincidência, Gigi, para resolver o tema de hoje, eu pensei em falar na polipose nasal. Atendi uns pacientes essa semana e me lembrei dela. O pólipo nasal é um processo inflamatório intenso do nariz e da face. A gente divide a sinusite crônica com polipose e sem polipose. O pólipo ele é como uma gelatina que vai crescendo dentro do nariz. O aspecto lembra o aspecto de uma gelatina. Então aquele processo inflamatório é tão intenso que ele começa a crescer dentro do nariz. E você sabe o tormento que é ter polipose nasal, porque ela vai tomando conta do nariz, vai obstruindo tudo. Você não consegue respirar pelo nariz de jeito nenhum, se torna um respirador bucal. Às vezes ele é tão grande que ele começa a descer para a garganta e a gente começa a se engasgar com o pólipo. Eu lembro sempre de um paciente que a gente operou quando eu era residente, que ele se engasgava com o pólipo de tão grande que era. E aí, no desespero e na tentativa de tentar melhorar os sintomas, o paciente acaba lançando mão do descongestionante tópico, né, que ele citou aí, que é dependente, para tentar melhorar um pouco a situação, mas que na verdade no futuro ele vai piorar muito a situação. Então assim, essa pergunta que você me fez, até quando eu posso conviver sem a cirurgia, é uma pergunta difícil. A gente tem pacientes que têm polipose, que fazem um acompanhamento e um tratamento certinho, que atravessam a vida sem precisar operar. E tem aquele paciente que realmente o pólipo toma conta do nariz e ele tem que fazer a cirurgia para abrir a fossa nasal e ele poder respirar, né? Então isso vai depender muito da sua situação. Se você consegue melhorar e controlar a doença com a medicação, você vai ser acompanhado. Se não, e isso estiver tendo esse impacto no seu dia a dia, você vai precisar da cirurgia. E o desvio de septo é mais um fator na estrutura do nariz que contribui para a obstrução. Então, às vezes, além daquela história, né? Aquele dadozinho que a gente diz, além da queda, o coice. Ele tem o pólipo e ainda tem o desvio em acréscimo. Mas o que é que eu posso lhe dizer? É que esse tratamento que você está fazendo, tratamento entre aspas, porque o medicamento que você está usando não é um tratamento de polipose, ele está equivocado, né? Você deve procurar um otorrino para ser avaliado, começar um tratamento de verdade, para, se não tiver uma melhora, começar a pensar na cirurgia, fazer a tomografia, avaliar direitinho e começar a pensar na cirurgia. E esse vício dele no Nelsoro? Na verdade é assim, o Nelsoro não é um medicamento que provoca vício. Você não se torna dependente dele. Qual é o problema do Nelsoro? Né? Eu estou falando Nelsoro, que é a marca, mas... É um soro fisiológico? Não, o Nelsoro é um descongestionante nasal. Ele tem uma substância dentro que desentope o nariz. Aí tem várias marcas. Nelsoro é uma delas, é a mais conhecida, né? Mas tem outras. Já que a gente falou do Nelsoro, tem a Afrin, tem Adinax, tem Sorinam. São medicamentos que podem provocar. Não vou deixar só o Nelsoro como vilão. Mas são descongestionantes tópicos. O que é que ele provoca? Ele não vicia. O problema é que à medida que você vai usando, você comprou um frasquinho, vai usando, ele vai descongestionando, vai lhe deixando bem. Só que o efeito que ele tem na mucosa do nariz é inflamatório. Então você usa, ele melhora, mas ele inflama. Melhora, inflama, melhora, inflama. Então, com o tempo, ele provoca uma inflamação tão forte, junto com a que você já tem, que é a da rinite, que você começou usando um frasquinho por semana e começa a usar um frasquinho por dia. Porque seu nariz está tão inflamado que para você ter aquele efeito que você tinha no início, você tem que usar um volume de medicamento muito maior. Então, o paciente confunde isso com vício, certo? Então, não é vício, é a necessidade de estar usando para atingir o mesmo efeito. E a gente bate muito na tecla. Este tipo de medicação não é tratamento para nada. Ele prejudica o nariz. Aí eu tive um paciente uma vez no consultório, muito inteligentemente, que olhou para mim e disse: se prejudica tanto, porque tem na farmácia para vender
E eu ainda compro sem receita e é bem baratinho. Porque um frasco dele é R$ 2, R$ 3. Aí qual é a explicação para isso? O problema é que se usa de forma incorreta. Nelsoro é um medicamento que está lá na farmácia, infelizmente é vendido sem receita, mas ele tem a indicação dele. Então eu estou gripado, eu sou um paciente que não tem rinite. Mas eu tive uma gripe muito forte, que é uma doença que dura ali em torno de uma semana. Meu nariz está muito congestionado, estou fazendo uso da medicação mais adequada, mas é tão forte que não está melhorando. Eu vou lá, uso o Nelsoro por esse período, 2, 3 dias, para me dar um conforto, principalmente na hora de dormir. Passou a gripe, Nelsoro no lixo, acabou-se a história dele, né? Então, para uso correto e racional, dá certo. Agora, o problema é eu ter polipose, que é uma doença crônica, e ter que estar usando a medicação de forma diária e contínua. Aí não dá. Ok. Para fechar, tem mais perguntas? Bom dia, Marcos Danta. Bom dia, doutor Marcos. Eu queria perguntar, doutor Marcos, porque já faz quase 2 meses que eu estou com zumbido e tontura e sinto um pouco de dor de cabeça. Eu queria que ele falasse se era sintomas de labirintite ou não. Eu estou muito preocupada, doutor Marcos, que já faz bastante tempo que eu estou sentindo. Eu tive Covid e depois da Covid eu fiquei sentindo tontura e zumbido. E depois que eu tomei a vacina, aí comecei a sentir tontura, zumbido e um pouco de dor de cabeça. E doutor Marcos? Primeiro de tudo, não vamos incriminar a vacina, pelo amor de Deus. Todo mundo que tiver a chance de tomar, tome. Na verdade, assim, são sintomas de um problema no ouvido interno, né? Nosso ouvido interno ele é composto pela cóclea e pelo labirinto. Então, são sintomas realmente de um problema no labirinto, que a senhora deve avaliar bem, né? E ver como é que tá. Se é um sintoma de início recente, muitas vezes é mais tranquilo para a gente, depois da avaliação, conseguir reverter o problema. E assim, Covid continua sendo uma doença muito nova, né? E vai continuar por muito tempo, e a gente não sabe como é que o organismo vai reagir a ela. Mas a gente já tem tido relatos de casos na literatura médica com tontura, né, como sequela, perdas de audição, como sequelas de Covid e, consequentemente, o zumbido. Então, se começou realmente logo após a Covid, pode estar associado a ela, né? Mas pode ser também um processo mais antigo que durante a Covid a senhora tenha percebido mais. Inclusive, o nosso ouvinte Gutenberg, lá de Jucurutu, ele conta que já teve Covid há 4 meses, né? E até agora não recuperou nem o gosto, nem o cheiro. É normal isso? Normal não é, mas a gente tem se deparado com essas situações de anosmia e de ageusia, que é a perda do olfato e do paladar, por períodos um pouquinho mais longos. E infelizmente a gente não tem muito a oferecer. Já existe um protocolozinho de tratamento que a gente tem tentado. Alguns pacientes têm uma melhora boa, têm uma recuperação boa, outros pacientes não. Mas assim, se já faz 4 meses, você deve procurar um profissional para ser avaliado, porque já tem bastante tempo e quanto mais o tempo passar, mais difícil fica para a gente intervir. Bom dia. Doutor, o meu bebê, antes de 1 ano, ele foi diagnosticado com laringomalácia. A gente fez o exame, a videolaringoscopia. Ele foi diagnosticado com laringomalácia. Ele não é prematuro, mas ele nasceu com esse problema. Só que agora, ultimamente, ele só vive se engasgando. Ele está com 1 ano. É motivo de eu estar já me preocupando. O que é que eu faço? Eu procuro o médico que fez o exame, ou o médico que passou o exame. Me deu uma luz, porque... Pronto, só a semana passada ele se engasgou 2 vezes. Chegou até ficar preto, roxo. Obrigado e um bom dia. E aí, doutor Marcos? Pronto, só para a gente situar.
A laringe é uma estrutura que a gente tem aqui na garganta, né? Vamos dizer assim, que é composta por umas peças de cartilagem. E as cartilagens, elas são rígidas. E essa laringe é a transição ali, a passagem para o ar e para os alimentos. A laringomalácia é quando a gente nasce com essas cartilagens moles, né? Então a via respiratória ela tem uma dificuldade de se manter aberta, porque a cartilagem é mole e quando a pessoa respira, ela fecha a via respiratória. É muito comum em bebês prematuros, mas pode acontecer também em crianças de termo. E normalmente é uma imaturidade da cartilagem. A maioria dos casos de laringomalácia você só acompanha. Porque quando aquela cartilagem for amadurecendo, que foi enrijecendo, o problema se resolve. Casos mais graves, onde os bebês entram em insuficiência respiratória, às vezes precisam fazer de cirurgias, né? Até com certa urgência. Se seu bebê teve esse diagnóstico de laringomalácia, e ele hoje em dia está apresentando esses engasgos, independente de ser recorrente da laringomalácia ou não, engasgos recorrentes têm que ser investigados, principalmente numa criança dessa idade. Então vale muito a pena a senhora voltar ao médico que fez essa avaliação da laringomalácia. Não é todo médico que trabalha com isso, né? Tem os laringologistas, são especialistas nessa área, e os otorrinos que são direcionados mais para essa área infantil. Então vale a pena a senhora procurar para investigar, com certeza. Ela até coloca o seguinte aqui, que estava desesperada, né? Por esse conselho. Então, seu conselho é procurar realmente. É procurar realmente, exatamente. Ok, tá dado o conselho aqui, né? Isso. Dr. Marcos Galvão, ele é médico otorrino, está na Clínica São José, na Rua Terezinha Leite, 1883, bairro Penedo, aqui em Caicó. Telefone 99992 2923. 99992 2923. Obrigado pela sua participação. Valeu, Marcão. Até a próxima, se Deus quiser. 7h45, confirmando 7h45. Eu volto já aqui no nosso Panorama 90.